Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio, dando continuidade à terceira semana do plano de estudo tutorado de educação física, como tempo transversal saúde, vamos falar sobre a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, dando ênfase principal ao álcool. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo, a maioria das mortes que ocorrem é devido ao uso nocivo do álcool, que representa 5,3% de toda morte, né? O alcoolismo é uma doença crônica que consiste no consumo compulsivo do álcool, fazendo com que o indivíduo ele se torne cada vez mais tolerante a ele, causando várias crises de abstinência, quando não ingerido. E as crises elas se caracterizam por meio de tremores, irritabilidade, náusea, ansiedade, taquicardia, pupilas dilatadas. E por se tratar de uma sociedade em que o uso do álcool ele não é considerado um comportamento ilícito, ou seja, o álcool ele é permitido, é também pela falta de clareza entre o que é beber socialmente, o abuso e o que já caracteriza o vício. Então, o acesso a essa substância, que é relativamente fácil, fazendo com que ela seja uma substância psicoativa mais popular do mundo, e assim não é raro vermos vários adolescentes ou mesmo crianças fazendo uso do álcool. Até em grupos idolatrando, né, a ingestão de bebidas alcoólicas com comportamentos de embriaguez. Porém, vale lembrar que o alcoolismo ele não se dá de uma forma imediata, né? Geralmente há uma troca, o hábito, né, torna um papel de destaque na vida da pessoa, então ela vai se tornando um viciado aos poucos. E a embriaguez, a alteração drástica de humor e após a ressaca moral vai se tornando cada vez mais frequente com os casos sucessivos com o abuso do álcool. E em nosso país, infelizmente, aproximadamente 15% da população ela sofre desse mal, que pode ser a longo prazo causar várias doenças como câncer de boca, câncer na língua, no fígado e outras regiões do sistema digestório. E pode causar também danos cerebrais irreversíveis, problemas no sistema cardíaco, malformações no caso de gestantes que consomem muito álcool e a diminuição na produtividade no trabalho. Além de causar esses problemas, tanto para a pessoa, o efeito do álcool no indivíduo ele pode gerar um desconforto até consequências drásticas para outras pessoas. Então, esse uso nocivo ele pode resultar em vários danos para a pessoa, para outras pessoas, para membros, né, da família. E é algo que, infelizmente, vem causando grande mal e grande consumo por crianças e jovens. Então, uma das primeiras atividades é refletir sobre o trecho, né, do uso do álcool entre adolescentes, os seus conceitos, características epidemiológicas e os fatores etiopatológicos. Aí, com isso, você vai citar no trecho, refletir e escrever sobre qual o efeito que as propagandas possuem para influenciar o consumo do álcool por crianças e jovens. Qual é o efeito dessa propaganda? Você vai escrever um pequeno texto falando sobre isso. Na questão 2, você vai, na segunda semana, realizamos atividades sobre o alto índice, né, de acidentes no trânsito e nessa semana refletir sobre o risco do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, principalmente na adolescência. Então, nessa questão 2, depois da leitura da folha informativa acima e das informações do quadro, você vai redigir um texto sobre o consumo de álcool entre jovens no Brasil. Um pequeno texto sobre qual o consumo de álcool entre os jovens no Brasil. Aí você vai descrever quais são os riscos, as consequências do consumo abusivo e como isso pode ser evitado. E já nas questões do Enem, falando sobre os acidentes de trânsito, que é causado por consumo excessivo de álcool, e a tabela sobre as concentrações de álcool e os efeitos dele no sangue. Você vai ler o texto direitinho,
olhar as porcentagens de concentração de algo no sangue e responder a pergunta. Uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja, provavelmente ela vai apresentar o quê? Qual vai ser a consequência? Você vai marcar uma das questões abaixo. E na questão 2, falamos sobre a lei seca, que é aplicada em diversos estados brasileiros, né? Que trouxe uma série de polêmicas. Aí na pergunta, para alguns, o álcool é uma droga e, como tal, é o principal órgão responsável pela detoxicação de quê? Do baço, do fígado, do intestino, do coração, do pulmão. Aonde que o álcool ele vai atingir mais? Qual desses órgãos? Você vai marcar uma resposta correta. Qualquer dúvida, estamos à disposição, só nos procurar. Bons estudos!